mas hoje tem um motivo bem claro, e o Senhor nos diz: fazer isso até que Ele venha. Então nós devemos cear até que Ele venha, nós devemos nos alegrar, amados, porque a morte foi vencida. Aleluia! A morte foi vencida. Nós lembramos sim da morte dele, e quando falamos da morte dele, nós precisamos lembrar do motivo daquela morte. Não é só lembrar da morte, não é só lembrar: Jesus morreu, tá bom, problema dele. Não é isso, amados. Jesus morreu, mas foi no meu lugar que Ele morreu. Foi no meu lugar para me lavar dos pecados, para me purificar dos pecados, da injustiça. Foi no meu lugar que Ele se fez maldito, no meu lugar, naquela cruz do Calvário. E quando eu lembro dessas coisas, eu choro, eu me prostro, eu clamo misericórdia. Mas então o Senhor me lembra: ei, a morte foi vencida, Jesus, Ele ressuscitou. Então eu celebro ao Senhor. Aleluia. Eu celebro ao Senhor. Isso é muito bom, amados. Isso é muito bom. Mas, amados, nós precisamos então também nesse dia nos enchermos da paz do Senhor, da convicção do Senhor. Nós precisamos nos encher dessa graça que nos alcançou e transbordar essa graça. E como é bom, amados, nós podemos nos alegrar também com as canções. Assim como aconteceu, nós cantamos: Deus não está morto, Ele está vivo. Diga para o seu irmão: o meu Jesus está vivo. Aleluia! Jesus, Ele está vivo. Eu não sei se você se alegrou em falar isso ou não, mas eu me alegro em falar: o meu Jesus está vivo. Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Então, amados, nós precisamos mergulhar no Senhor. Hoje é um domingo de Santa Ceia, onde daqui a pouco nós vamos orar, daqui a pouco nós já vamos compartilhar da ceia, mas eu preciso mergulhar, eu preciso ir mais fundo no Senhor, eu preciso buscar mais dessa presença. E, amados, quando fala mergulhar mais fundo, está falando que eu preciso me render ao Senhor. Quando falamos mergulhar, estamos falando em nos render. Estamos falando: o controle não está nas minhas mãos. Quando nós falamos em mergulhar, está falando: eu estou disponível, estou disposto ao que vai acontecer naquele lugar. Quando você mergulha na presença do Senhor, quando você mergulha no Espírito Santo, você está falando: Espírito Santo, o Senhor é dono da minha vida. Espírito Santo, faça o teu querer em mim. Espírito Santo, faça a tua vontade. Não sou eu, mas é o Senhor. É para a tua glória, é para o teu louvor, Senhor. Faça o teu querer. E nós precisamos mergulhar, ir a fundo. Lembro do Davi bem pequeno ainda. Ele olhando a piscina, olhando a água, e ele gostava de ficar na água quando pequenino. E eu certa vez estava dentro da piscina e eu falei: filho, vem, pula no pai, vem aqui. E ele olhando para mim, ainda ele estava com boia, porque a pastora nessa parte nunca abriu mão. Chegava perto de piscina, ela já colocava a boia. Ele não conseguia nem andar direito, tanta boia que tinha boia até no cabelo para puxar para cima. E aí ele de boia, e ele chegou na beiradinha da piscina, olhou para mim e ele se jogou. E quando ele se jogou, ele deu aquela mergulhada, né? E voltou assim. Quando voltou, eu falei: filho, calma, o pai está te segurando. O pai está te segurando. Meu irmão, nessa manhã o pai está te segurando. É só pular nele, é só depender dele. Não eram aquelas boias que estavam segurando ele. O Davi era o pai que estava segurando ele. Eu segurava ele com carinho, eu segurava ele com cuidado. Não precisava de boia. Meu irmão, você não precisa de outros escapes. Você precisa da presença do Senhor na tua vida. É essa presença que faz toda a diferença. E quando falamos a respeito de mergulho, então nós falamos a respeito de confiança. Porque é impossível você mergulhar se você não confia. É impossível você se lançar se você não acredita.
Por isso é tão importante um casamento, amados. Por isso é tão importante o casamento. Alguns dizem assim: mas esse negócio de casamento é coisa do passado. Não é, amados. Casamento significa aliança. Casamento significa aliança. Você que está aqui, que está com a tua esposa, o teu marido, declare assim para ele: eu tenho uma aliança com você. Mas isso é tão bom. Amados, uma aliança significa assim: eu estou confiando em você. Eu estou confiando em você. Certo dia você estava diante de um juiz de paz, quer seja pastor ou não, mas você fez um voto. Você que é casado, você fez um voto e você disse assim: eu, fulano de tal, recebo você, ciclana de tal, porque agora você pegou meu sobrenome, prometo ser fiel a ti, prometo me entregar, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na dificuldade, prometo ser fiel em tudo, e com a ajuda do Pai vou te servir, vou te amar, vou te fazer feliz. Isso é uma aliança. E naquele momento você ouvindo aquelas mensagens, fica com os teus olhinhos de coração, ouvindo aquilo. Talvez você está até lembrando desse dia. Veio forte, hein, Ney? O dia daquele dia, foi o primeiro casamento que eu fiz, do Ney e da Tuca. Eu não sabia se eu chamava ele de Alexandro ou de Ney. Então eu falava Ney, quer dizer Alexandro. Talvez tem gente na igreja que nem sabe que seu nome é Alexandro, né? Jesus. E aí, quando vinha aquela mensagem, você ficava olhando fito nos olhos da outra pessoa, apaixonado, acreditando tudo que ela falava. Eu quero te dizer nessa manhã que isso foi confiança que você fez. Você adquiriu confiança, você entregou confiança. E o Pai nesta manhã, Ele te chama para você confiar nele, para você mergulhar nele, para você ir além, para você ir adiante daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que aquilo que o mundo propõe para você. Aquilo que o Senhor tem para a tua vida é muito maior. Amados, quando nós vemos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vemos o Senhor chamando Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Vai lá. O Senhor estava chamando Abraão para a confiança, para acreditar nele, para andar com ele. Sabe? Abraão nesse momento, Abraão ainda, ele mergulha fundo no Senhor. E o Senhor trazia alguns pontos neste versículo. Já que projetou, pode deixar. E ele disse: sai da sua terra, um ponto. Sai do meio dos seus parentes, outro ponto. E sai da casa do teu pai, um terceiro ponto. E outro dia eu vou pregar a respeito disso, que o Senhor chamava a minha atenção. Porque a terra tem um significado, os parentes têm outro significado, e a casa do pai que ele estava, outro significado. Amados, significa que o Senhor tem algo muito maior para a tua vida, quando você confia nele. Hoje eu não vou conseguir ministrar a respeito disso, mas uma das coisas que temos que deixar, e que em todos esses pontos são incomuns, que todos esses pontos, tanto na terra, quanto nos parentes, quanto na casa do pai, eram os costumes. Existem costumes que nós precisamos deixar de lado, quando nós confiamos no Senhor. Existem costumes e coisas, e até coisas, amados, que nós fazemos que não são pecado, mas que quando nós conhecemos o Senhor, nós falamos: isso não é legal, não vai acrescentar, eu abro mão disso para fazer a vontade do Senhor. Sabe, amados, a Luciana estava ministrando de manhã. Você que não esteve aqui na consagração, você perdeu uma palavra do céu. Foi uma palavra forte, então, ao meu coração, que falando de renúncias, e trouxe 4 pontos da renúncia.
E nem sempre ela dizia algo que não é só você renunciar porque é pecado. Porque renunciar o que é pecado, amados, nós falamos, ô Senhor, é pecado, eu abro mão, é pecado. Mas renunciar a minha vontade para fazer a vontade de Deus é difícil. Renunciar a minha vontade é tão difícil, amados. Renunciar o que eu quero fazer pela minha própria vontade, pelos meus planos, pelos meus sonhos, eu abri mão disso. Mas eu creio que quando nós tiramos algumas coisas da nossa vida, quando nós deixamos algumas coisas da nossa vida, nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus, a vontade de Deus, a terra do Senhor. Mas amados, não é somente isso. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 ao versículo 5, Ezequiel 47 do 3 ao 5, ele trata a respeito de níveis de profundidade de água. Primeiro ele começa a tratar de uma água abundante, de uma água que não acaba. Mas então o homem que se apresenta a Ezequiel, ele começa a dizer para ele algumas medidas, e para ver aonde a água começa a dar no corpo dele, como uma forma de medição. Até o momento que ele diz, olha, não dá mais para atravessar esse rio, não dá para atravessar, é uma imensidão agora é só a nado mesmo. Amados, isso quer dizer que existem níveis de profundidade na intimidade com o Senhor. Quanto mais você confia no Senhor, mais fundo você vai. Quanto mais você confia no Senhor, mais fundo você vai. Quanto mais você confia no Senhor, mais você depende dEle. Nesta manhã, o Senhor te chama para depender dEle. Ele te trouxe na casa do Pai, para que você caminhe com Ele, para que você entre na água, para que você vá fundo e viva o sobrenatural na tua vida. Que possa viver o sobrenatural. Mas o que acontece, amados, é que diversas vezes nós falamos, Senhor, eu estou te buscando. Eu saí da minha casa, da parentela, da casa do meu pai, eu saí da minha terra, eu fui para outra terra e nada está mudando na minha vida. Senhor, o que está acontecendo? Eu já vi essas águas, eu estou tentando entrar nela, eu estou caminhando nela, mas parece que nada muda na minha vida. Parece que as coisas são tão difíceis para mim. Eu oro, eu jejuo, eu clamo, eu vou para a célula, eu participo dos trabalhos e parece que nada acontece na minha vida. Mas amados, eu tenho algo para declarar nessa manhã, que muitas vezes eu não consigo mudar nada na minha vida, nada acontece. Não é no sentido de eu ter força, mas diversas vezes nada muda na minha vida. Diversas vezes nada acontece na minha vida, jejuando, orando, lendo a palavra. Pastor, mas isso pode acontecer? Pode, amados. E aí eu vou falar por que o Senhor revelou no meu coração, que é impossível viver as novidades que eu estou buscando se eu não abrir mão de algo na minha vida, se eu não renunciar às coisas na minha vida. Enquanto a Luciana ministrava aqui de manhã, Deus confirmava a palavra que Ele me deu. Porque se eu não renunciar, o que é renunciar? Eu preciso tirar o velho para que o novo entre. Eu estou orando, mas eu não estou deixando tirar o velho. Pastor, pode tirar o meu velho, Senhor. Tira o meu velho, que meu velho está dando trabalho. Não é o seu velho não, amada. Fique em paz, você que é casado, não é o seu velho não que vai ser tirado. É o velho homem, é a velha atitude, é a velha postura, é a velha maneira de ser, é a velha maneira de pensar, é a velha maneira de agir. Não tem como viver as novidades que você está recebendo no jejum, na oração, no clamor, na leitura da palavra, se você não renunciar às velhas atitudes. É impossível, amados. E através de um versículo o Senhor ministrava ao meu coração. Então o tema desta manhã: deixe o seu
cântaro. Deixe o seu cântaro. Um texto bastante conhecido, ainda mais depois dessa canção do Ministério F. Hope, Tu És, que explodiu realmente, uma canção de Deus para as nossas vidas. Mas foi num momento que estava eu e o Senhor, e Ele ministrava esse texto no meu coração. Talvez você já até conhece essa história, que está lá no livro de João. Eu não vou ler ele tudo, mas depois você pode ler na sua casa, João capítulo 4. E ele tem uma história linda sobre a vida de uma mulher que teve uma transformação, que teve uma mudança de história. Mas eu quero falar João capítulo 4, daqui a pouco nós vamos ler. Mas a palavra diz que havia uma mulher, eu quero resumir o começo. Havia uma mulher samaritana, que ela era excluída da sociedade, que ela vivia uma vida adúltera, uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de escravidão, amados. Aquele que é escravo, ele não tem direito à escolha. Cuidado com as suas ações, se você está escolhendo ou é a ação do seu Senhor que está dominando a tua vida. Cuidado com a escravidão. E essa mulher, ela é escrava, e a palavra diz que ela ia buscar água no poço, num horário que não tinha ninguém, porque ela era julgada, porque outras mulheres olhavam para ela sim, e a julgavam. As pessoas olhavam e não acreditavam nela. Mas esta mulher, ela indo buscar água até o poço, Jesus, ele estava ali passando, e ele envia os seus discípulos à cidade para buscar mantimento, para comprar comida. Ele envia os discípulos para a cidade para que tivesse alimento, e Jesus fica ali naquele poço, e aquela mulher chega ali para pegar água, e Jesus começa a conversar com ela, e ela fica indignada, porque judeus não conversavam com samaritanos. E ok, até aí, amados, Jesus está pedindo água para ela, e Jesus faz uma pergunta para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria. É você que pediria essa água. Amados, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, começa a trazer revelações para aquela mulher. E o que Jesus estava fazendo? Ele estava atraindo uma pecadora. Amados, o nosso chamado como igreja é atrair pecadores. Não é amar o pecado, mas atrair pecadores. Como assim, pastor? Diversas vezes nós nos preocupamos tanto com o estereotipo, com a forma externa, e nos esquecemos de amar. Jesus, ele amou essa mulher, ele chegou até ela, ele conversou com ela, ele ministrou sobre a vida dela. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos alcançar o perdido a qualquer custo. Alcançar aquele que está perdido, não fazer o que eles fazem. Jesus não foi fazer o que ela estava fazendo, mas Jesus foi levar luz para o caminho daquela mulher. Aleluia. Mas após as revelações, amados, Jesus contou com detalhes a história dela. Essa mulher fica maravilhada. Essa mulher, amados, aquilo que ela foi fazer já perdeu sentido, aquilo que ela foi fazer já perdeu o valor, aquilo que ela foi fazer já não precisava mais, ela já não queria mais saber, ela não estava mais preocupada com aquilo. Agora ela estava preocupada com a voz que falava com ela. Agora ela estava preocupada com aquela voz que mexeu no interior dela. Agora ela estava preocupada com a voz que trouxe libertação para ela. Sabe, amados, eu acredito ali que ela fica tão entusiasmada, queimando de alegria,
por ter recebido aquela palavra, por ter recebido Jesus. Deixa eu te falar nesta manhã, amados, há quanto tempo você não fica feliz com a palavra de Jesus na tua vida? Há quanto tempo você não se entusiasma? Entusiasmado, amados, é estar cheio de Deus, dentro. Estar dentro, Deus estando dentro. O entusiasmado significa, o significado dele é este: estar cheio da presença. Sabe, amados, quanto tempo você não fica entusiasmado quando Jesus chama você? E ele diz: Fernando, eu quero te ver, Fernando, eu quero conversar contigo. Há quanto tempo você não fica entusiasmado quando o Senhor fala: Sara, eu quero conversar com você? Quanto tempo você não para dar atenção e fica desejoso dessa presença? Ai, Senhor, eu te quero, eu quero ouvir, eu quero falar do Senhor. Essa mulher ficou entusiasmada de tal maneira que o controle saiu da vida dela, da vontade dela, e ela passou a fazer a vontade do Senhor. Aquilo foi tão impactante para ela, que ela deixou a vontade dela. Qual era a vontade dela? Ir naquele poço buscar água. Era a vontade dela. A vontade desta mulher é ir até o poço buscar provisão. A vontade dessa mulher é ir até o poço no horário que não tinha ninguém lá, para ela não ser julgada, para ela não ficar chateada. Mas ela larga tudo isso a partir do momento que tem o impacto da presença do Senhor na vida dela. Ela tem um impacto, acontece algo maravilhoso na vida dela. Eu quero ler com você João capítulo 4, versículo 27. Do 27 ao 29 diz assim: Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ah, mas... E eu quero voltar do versículo 28. E ele diz: Então, deixando o seu cântaro, diga comigo, deixando o seu cântaro. Amados, eu trouxe uma imagem de um cântaro, para que você, talvez alguns pensem como que é. Esse era um dos mais anormais, que tinha mais comuns. Tem vários tipos de cântaros, mas esse é um dos modelos de cântaros. E essa mulher ela tinha o cântaro dela e ela carregava ele para encher de água. Mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, ela deixou o cântaro dela por algo maior. Ela deixou o cântaro dela para viver aquilo que o Senhor tem. Sabe, amados, deixar o seu cântaro significa deixar a sua vida para viver a vida do Senhor. Deixar o seu cântaro é deixar os seus sonhos pelo amor do Senhor. É deixar os seus planos pelaquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amados, essa mulher simplesmente ela largou o cântaro. Ela deixou ele lá. Ela não falou o preço que tinha. Ela não queria saber se alguém ia levar o cântaro embora ou não. Quem aqui saiu de casa e largou a casa toda aberta? Pastor, deixei a janela aberta, o portão aberto. Teve alguém? Sabe, amados, eu não estou falando que você tem que fazer isso não. Ou o pastor falou, vou largar tudo aqui. Quando você voltar, talvez vai ter até gente usando sua toalha no banheiro. Apesar que tem uma história verdadeira de um pastor missionário, que ele mora no Nordeste, numa comunidade, numa cidade do interior, e toda vez que ele vem ministrar em São Paulo, ele deixa a casa dele toda aberta, e ele coloca a comida na geladeira, nos armários,
e ele vem, e sempre que ele volta tem alguém na casa dele. Às vezes tem famílias, e aí ele vai conversar com as pessoas, evangeliza as pessoas, prega Jesus, as pessoas se convertem. E ele fala assim: a minha casa é um ponto onde todo mundo entra, eu não tenho nem chave da minha casa. Olha a simplicidade que esse homem vive lá no interior. Se a gente fizer isso aqui, amados, nem um tijolo não vai sobrar, né? A gente tem que saber onde estamos também, saber os limites de cada coisa. Mas, amados, é deixar por algo maior. Essa mulher, ela encontra algo excelente na vida dela. Ela encontra algo maior na vida dela. Ali, amados, ela deixou o cântaro dela para encontrar a salvação da vida dela. E muitas vezes eu e você estamos preocupados em pegar a água no cântaro, enquanto Jesus quer falar conosco, enquanto Jesus quer falar na nossa vida. Nós queremos ali encher o cântaro e ficar reclamando: ai, aquele irmãozinho mesmo dá trabalho. Ai, Jesus, calma aí, Jesus, porque essa situação está muito difícil. Se eu não pegar água aqui, eu quero ver quem vai dar água para mim beber. Quantas vezes, amados, nós trocamos aquilo que é excelente, eterno, por aquilo que é passageiro? Quantas vezes nós fazemos isso? Amados, o cântaro, ele tem várias características. E eu quero compartilhar 3 características. Ele tem várias, mas eu quero compartilhar 3 características do cântaro. Primeiro, um cântaro, ele é limitado à quantidade. Um cântaro é limitado na quantidade. Se você pegar um cântaro que cabe 10 litros de água e tentar colocar 20 litros, não vai caber. É limitado. Se você pegar um cântaro e tentar expandi-lo, não vai dar certo. Ele é limitado. Sabe, amados, e diversas vezes nós nos prendemos naquilo que limita o que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes nós nos limitamos a uma chateação, a uma tristeza, a uma palavra que foi lançada. Nós nos limitamos a uma situação que nós passamos na nossa casa, e aquilo vem nos impedir de crescer, e nós ficamos cuidando do cântaro. Ai, cântaro, Jesus está falando: ei, vem cá, e a gente está segurando o cântaro. Ai, eu não posso. Quantas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural porque estamos segurando o cântaro? Só que cântaro é limitado. Ele é limitado, amados. Quando nós vemos a palavra em Ezequiel, depois você pode ler na sua casa em 47 do 3 ao 5, como foi citado antes. O homem, ele começa a mostrar as águas que saem do templo, as águas que saem pelas portas. Amados, isso significa água abundante. Pega essa chave na tua vida. Deus tem água abundante para você. Deus tem água abundante para a tua vida. Ele quer te dar água para beber. Ele quer te dar água abundante para você sair satisfeito, para você viver na plenitude dele. O Senhor tem água para a tua vida. Segundo ponto que eu quero compartilhar de um cântaro: ele é vulnerável à quebra. Ele é vulnerável à quebra. Como assim? Amados, se ele cair no chão, ele pode trincar. Se alguém esbarra nele, ele pode cair e quebrar. Se a pessoa está carregando e bate em algum lugar, ele quebra. Então, ele é vulnerável à quebra nesse sentido. Qualquer batida pode acontecer com ele. E diversas vezes nós valorizamos esse cântaro como se fosse a melhor coisa da nossa vida. Eu não sei qual é o seu cântaro, mas diversas vezes você está se preocupando tanto com aquilo que é passageiro e perdendo o foco daquilo que é eterno, amado.
Você se preocupa tanto com as coisas do dia a dia e se perde nas coisas que são eternas. Sabe, não podemos correr o risco de perder o propósito de Deus em nossas vidas, amados. De perder aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez alguns vão dizer assim: mas se o cântaro estiver quietinho ali e ninguém mexer nele, nada vai acontecer. É verdade, só que aí também ele não será cheio de água, porque ele não vai ser usado. Se ninguém mexer no vaso, ele vai durar muito tempo, só que ele não vai cumprir o propósito dele. Ei, Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua célula, nessa igreja, neste ministério. Deus tem propósito para fazer. Tem algo para acontecer. Sabe, amados, diversas vezes nós pensamos, e eu quero compartilhar esse exemplo como se fosse um lápis. Tem lápis na nossa vida que podem durar uma vida inteira. Alguém tem algum lápis que tem 10 anos aí? Pastor, tem um lápis que tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Sabe por que você não tem ele mais de 10 anos? Porque você usou. E quando usa, existe o desgaste. Sim ou não? Existe o desgaste. E aí quando ele começa a perder a ponta, você precisa ir lá e apontar o lápis. Quando você começa a apontar o lápis, ele começa a sair a madeirinha e começa a afinar o grafite dele novamente. Meu irmão, deixa eu te falar, algumas pessoas não vão entender o desgaste na tua vida, mas o Senhor vai vir apontar, e quando Ele te aponta é para que você seja usado novamente da forma que Ele quer. Então largue o cântaro do lado, deixe o cântaro do lado. Ele é vulnerável, ele pode quebrar. Ele pode quebrar. Como você está, amados? Como você está tratando a tua família? Como que você está tratando a pessoa do seu lado? Olha para a pessoa do seu lado. Pergunta para ela assim. Olha para ela e pergunte assim: você tem me tratado com o seu melhor? O pastor, nem conheço a pessoa do meu lado. Tem problema não. Lá embaixo você pode tomar um cafezinho com essa pessoa, tomar uma água aromatizada que está lá embaixo te esperando. Está claro, ficou chique a igreja, né? Que beijo, tem até água aromatizada lá. Fala para ele assim, você pode tomar um copo de água comigo? Você pode tomar um copo de água comigo? Sabe, amados, muitas vezes não estamos dando o nosso melhor, sabe por quê? Porque nós estamos agarrados com o cântaro. Jesus. Eu não consigo dar o meu melhor, eu não posso fazer o meu melhor porque eu estou agarrado com o meu cântaro. Eu estou agarrado, Jesus, fica aí. Jesus, daqui a pouco eu volto porque eu vou carregar o meu cântaro. Eu não vou largar ele por nada. E nesta manhã eu quero te dizer: deixe o seu cântaro e se aproxime do Senhor da tua vida. Se aproxime com aquilo que o Senhor tem para você. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar, terceira característica, entre muitas que tem, mas eu trouxe 3. Um cântaro, amados, ele é pesado para carregar. Ele é pesado para carregar. Não sei se alguém aqui já carregou lata d'água na cabeça. Mas fiquei espantado com a quantidade. Tem uma galera aqui, tudo acima de 20 anos, Lu, que já carregou lata d'água na cabeça. Amados, a lata, ela é mais leve que um cântaro. O cântaro, ele é pesado. Ele é feito de barro, ele é grosso. Além do peso dele, existe o peso da água. 1 litro de água é relativo a 1 quilo. Ai, pastor, é 0,9. Tá bom, 1 quilo. Vamos arredondar. 1 litro é igual a 1 quilo. Vai carregar. Eu vou pegar um galão de água de 20 litros. Mas é 20 quilos que você está carregando. Só que tem um detalhe: essa mulher,
ela vivia numa aldeia, e o poço era em outro lugar, nas terras de Jacó. Amados, era distante, era longe. Hoje em dia, amados, nós temos água encanada. Água encanada é uma bênção. Diga comigo assim, é uma bênção. Uma bênção. É, amados. Sexta-feira eu estava conversando com um pastor, e ele disse assim: olha, na casa dos meus pais, quando eu vim para São Paulo, na casa dos meus pais não tinha nem energia elétrica, nem água e nem banheiro. Ele falou que depois que ele casou, ele chegou até lá, não tinha água, não tinha energia, e ele que construiu o banheiro depois de casado para os pais dele. Ele falou que buscava água nos açudes, buscava água longe. Amados, hoje em dia a gente abre a torneira em casa. Olha, na igreja tem até diácono que serve água. Que moleza, mano. O povo tinha que fazer a caminhada para buscar, e aquilo vinha como um peso sobre a vida deles. E deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Qual é a carga que está pesada na tua vida? Qual é o cântaro que está pesado na tua vida, que tem te impedido de andar, que tem impedido de você viver o milagre, o melhor do Senhor na tua vida? Jesus, Ele nos disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, eu trarei descanso para ti. Sabe, amados, mas é necessário deixar o cântaro, é necessário largar o cântaro, porque ele está pesado. E muitas vezes carregamos o peso da família, ao invés de colocarmos a família nos pés de Jesus. Às vezes carregamos o peso do ministério, quando na verdade temos que colocar o ministério nos pés de Jesus. Essa mulher, ela largou o cântaro nos pés do Senhor, na presença dele. Ela largou o cântaro para trás, para viver aquilo que o Senhor tinha para ele. E ela foi uma missionária naquela cidade. O Senhor quer usar a tua vida, meu irmão. O Senhor quer usar a tua vida, mas você só vai conseguir viver o que o Senhor tem, deixando o seu cântaro para trás. Eu não sei o que você precisa deixar para trás. Eu não sei, tem pessoas que estão pela primeira vez aqui, tem pessoas que estão pela segunda, pela terceira, pela quarta. Tem pessoas que já falaram: pastor, ainda não foi apresentado como membro na igreja, eu quero me membrar na igreja. Glória a Deus por isso, porque já está frequentando conosco um tempo. Mas eu sei de uma coisa: se você não deixar o seu cântaro para trás, aquilo que te impede, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Se você não abrir mão daquilo que você valoriza, você não vai viver o sobrenatural. Pastor, eu valorizo a presença de Deus tanto sobre todas as coisas. Amém. Aí o irmãozinho pede para você: você consegue me dar uma carona? Não, no meu carro você não entra. No meu carro você não entra. Ué, pastor, eu valorizo Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Irmão, você consegue estar aqui para nos ajudar? Não dá, pastor, porque sabe o que é? Eu combinei de lavar minha bicicleta hoje, e eu não vou conseguir, porque faz tanto tempo que eu estou planejando lavar ela, que ela está precisando de um banho, então eu não vou conseguir estar presente na igreja. É mesmo, irmão? Você não consegue deixar para lavar depois a bicicleta? Não consigo, pastor. Poxa, o pastor vai imaginar, tá suja, né? Quanto tempo você não lava ela? Ah, pastor, desde sábado passado. Não consegui mais. Quanto você tem valorizado as coisas? Qual é o cântaro que você tem buscado colocar água? Meu irmão, deixa eu te falar algo nesta manhã. Largue o teu cântaro, porque tem água viva vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o ministério. Mas é importante você deixar esse cântaro para viver a vida eterna, para viver o que o Senhor tem para a tua vida. E você que está disposto a deixar o seu